Muito bem, muito bem! Começando aqui mais um papo no canal Conexões Verdadeiras. Em ponto, em ponto. Bom, a galera vai chegando, enquanto isso, deixa eu já. Bem-vindo, Tiago. A Otacília do Apresentador Fantástico. Dando uma entradinha. Muito bom, muito bom. Começando aqui. Paulo, Silvânia, sejam muito bem-vindos a esse papo. A Priscila, membro do grupo do Clube dos Extraordinários, chegando na área. Maravilha, maravilha. Bom, nosso papo hoje, na verdade já venho falando disso há muito tempo, né? Então é o seguinte, vamos usar esse canal para a gente interagir, porque tem a ver com interações de qualidade. Então, se você participar, o tanto que você participar, enfim, diga aí de onde você está assistindo e mande suas perguntas, porque a ideia é a gente poder aproveitar momentos como esse para esclarecer, né, dúvidas que as pessoas têm em relação às interações, às conexões, aos relacionamentos como um todo, tá? Carolina Ferreira Magalhães chegou. Nossa, saudade de você, Carolina, quanto tempo. Muito bom. Esse é um canal. Enquanto o pessoal está chegando, eu tenho que destacar que eu estou muito feliz mesmo, porque cada vez mais pessoas estão usando e essa ferramenta, e eu me incluo, né? Confesso que, vamos dizer assim, demorei um pouco para pegar, assim, engatar, mas estão usando não só essa ferramenta, mas as suas ferramentas disponíveis para ganhar voz, né? Então, é muito legal ver esse movimento. Neste momento que eu faço, né, abro esse papo com vocês, um monte de gente está falando de vários assuntos e muita coisa rica acontecendo, e eu preciso destacar e dizer também que vale super a pena, né? Acho que às vezes a gente fica com receio, será que vai ter alguém para assistir? Será que, sei lá, eu vou falar bobagem? Mas a ideia é quanto mais a gente se expressa, melhor a gente fica também, né? Olha aí a Márcia, da Terapeuta Empreendedora. Emercinho chegando. É isso aí, tô vendo coraçõezinhos. Regina Arruda chegando na área. E já aproveita, tem um coraçãozinho, né? É legal porque avisa outras pessoas. Se você perceber que esse assunto interessa alguém que você conhece, encaminhe para essa pessoa, porque ela vai ficar muito feliz, né? Muito grata de receber esse conteúdo, e faça isso como prática, né? É uma das práticas. O nosso papo, então, ó, vou publicar aqui e dar aquela fixadinha. É sobre conexões e oportunidades para agora e além da crise, né? Francisco chegando, muito bom, muito bom. Vou me apresentar, se você está assistindo pela primeira vez, chegou aqui, sei lá, curtiu, né? Viu lá piscando, deixa eu ver o que essa ruiva tem para falar. Eu sou a Raquel Rodrigues, à frente de Conexões Verdadeiras, e eu atuo para ajudar as pessoas a ativarem suas conexões, né? Então, como ativar a conexão entre as pessoas. E o objetivo é que justamente nós saibamos sempre, né, e descobramos formas ainda mais interessantes de transformar esses contatos, né, essa rede que nós construímos ao longo da vida em riqueza. E isso através do quê? Do autoconhecimento, dos relacionamentos em si, da visão de negócios que geram os resultados. Então, é muito importante, eu percebi isso ao longo da minha trajetória. Eu sou especialista em networking, mentora de negócios, sou empresária, empreendedora, e eu percebi como a gente não consegue desconectar, né? E nem deve mesmo, né? Quem a gente é, o nosso autoconhecimento, né? Dá esse presente para a gente mesmo, que é se conhecer. Quando eu me conheço, eu melhoro os meus relacionamentos, porque eu também começo a entender, né, essa dinâmica, entender o outro.
Quando eu tenho a visão de negócio, eu me vejo dentro desse processo como um ativo, eu sou o melhor ativo que eu tenho, ou seja, tudo nasce de mim. E aí eu encontro as minhas reais motivações para alcançar, para definir objetivos e resultados e fazer o que precisa para alcançar eles. Beleza? Então esses são os tópicos, os assuntos que vocês encontram aqui no Instagram, se você participar do e-mail, enfim. Sempre convido para clicar no link da bio, que eu vou atualizando, né, com o que está acontecendo e mostrando para vocês o que tenho, né, de oportunidades no momento. No momento, tenho uma oportunidade e busco por pessoas realmente com vontade de interagir. Então, fica até o final, porque aí a ideia é, se você pegar, né, o que eu vou compartilhar, você já pode aplicar no grupo Conexões Extraordinárias, que é um grupo que eu tenho no Telegram. E realmente o pessoal lá tá, né, engatinhando ainda, então eu preciso de desbravadores, de pessoas determinadas, realmente com essa vontade para dar uma agitada lá, para a gente poder construir a maior comunidade de pessoas extraordinárias do Brasil, essa é a ideia, e com esses conteúdos. A participação é gratuita, tá bom? O link tá na minha bio, e você clicando, participa. E durante a semana, e agora essa semana, eu intensifiquei o compartilhamento de conteúdos, né, insights relevantes, em especial para quem está empreendendo, né, quem empreende, os empresários, os profissionais autônomos, né, para que a gente se ajude. A Percival chegou, Nayara, o André, Patrícia Estrela também, amiga. Muito bom. Então, quero começar dizendo que nós não estamos sozinhos. Talvez uma das maiores fichas, um fichão que caiu na nossa cabeça é justamente o fato de que a gente vive em sociedade. Então a gente não está sozinho, o que está acontecendo ao nosso redor acontece com pessoas, pode acontecer com a gente, e eu não estou falando só deste momento em que nesta gravação estamos, né, aqui no Brasil, no início da pandemia de Covid-19, que é o novo coronavírus. Mas o que eu vou falar hoje é para esse momento, para manter e para praticar em outros momentos de crise. Não importa se é uma crise econômica, política, sei lá, de sustentável ou de saúde mesmo, tá? Então, o que está acontecendo acontece com pessoas, acontece com a gente, e se não acontece diretamente com a gente, impacta, obviamente. Hoje, o que acontece do outro lado do mundo chega rapidamente até nós aqui no Brasil e gera impacto. E a ideia é que a gente esteja sempre buscando formas de nos antecipar, né? É difícil prever. Como é que eu vou prever? Não tem como prever, como é que a gente vai saber que, né, tudo estava correndo, né, normalmente, né, a gente estava esperando lá o carnaval e depois veio essa situação. Não tem como a gente prever, o que tem é a gente conseguir um nível de observação e de presença para se manter aí no rumo da percepção e conseguir de alguma forma fortalecer e estar sempre melhor preparado para situações adversas que a gente não sabe. E eu tenho conversado muito com as pessoas a respeito do que vem depois. Porque na hora que a gente está nesse momento, né, tal, muitas coisas estão sendo discutidas, enfim, opiniões diversas. O ponto é, quando a crise passar, o que vai acontecer? Né? Então, se a gente imaginar, fazer uma analogia com um distúrbio, vamos dizer assim, do meio ambiente, se a gente tivesse imaginado como aconteceu lá no Tahiti, né, um tsunami, então veio o tsunami, não importa se ele foi rápido, enfim, o tempo que ele levou, mas depois que ele aconteceu, o que ficou? E como estavam as pessoas e o que aconteceu? Então, as crises elas vão e vêm, é normal também enfim, da nossa sociedade como ela é hoje. Já tiveram outras. E do ponto de vista, para mim, científico, né, e tecnológico, estamos mais bem preparados para pesquisas, para testes, para encontrar
soluções, enfim. Vai demorar o tempo que tiver, é difícil falar, quando que vai acabar? Só que a gente pode sim buscar as nossas conexões e gerar oportunidades agora e manter isso para depois. E fazer isso um hábito, né? Olha lá, a Dora chegou, Leandro, Osvaldo. Então é o seguinte, isso é um papo, conforme eu for aqui colocando os tópicos, bem, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí, interajam, se vocês quiserem se apresentar e falar de onde vocês estão assistindo pra gente interagir, tá? Walter também chegou. Então assim, não estamos sozinhos e não estamos sozinhos aqui na Terra, né? A gente às vezes fica preocupado, será que estamos sozinhos do universo? Cara, a gente não tá sozinho aqui. E mesmo que uma situação não esteja acontecendo com a gente, como a gente vê que tem países que estão passando, que ainda passam por questões de fome, né? As pessoas não têm o que comer, não têm saneamento básico, lugares que tem guerra, então a gente não está sozinho. Não adianta a gente ficar olhando só para o nosso umbigo, porque nós não estamos sozinhos, né? E por mais que não tenha impacto, tem as pessoas. Então nós estamos hoje percebendo essa interdependência. Então, às vezes, um país que está em guerra, aí você fala assim, é o país que está em guerra, mas é o país que fornece petróleo, enfim, tudo isso impacta. Não adianta a gente fingir que não é comigo, né? A gente pode ter compaixão e ter essa conexão e pode falar assim, eu não posso fazer nada em relação a isso. Mas não ficar alheio e achando que não é com você, então paciência, né? Olha aí, a Márcia falou que está falando de São Paulo. Então, somos interdependentes, estamos numa sociedade que pode ser muito mais colaborativa, só que a gente tem ainda algumas dificuldades. Eu fiz uma pesquisa aqui no Insta e 83% das pessoas disseram que elas precisam melhorar a qualidade das suas interações. Então, quando eu falo de conexões, eu estou falando daqueles relacionamentos mais profundos que a gente tem com as pessoas e, no geral, com pessoas mais próximas da gente. Pode ser que eu nem conheça a pessoa presencialmente e não necessariamente eu preciso estar em contato frequente com essa pessoa, dizer assim, todo dia eu falo com ela, toda semana. Não é isso. É uma questão de sensibilidade, sentimento, né? E de essa vontade de ter essa proximidade com a pessoa e conhecer ela um pouquinho mais. Então não tem a ver com esse espaço-tempo, vamos dizer assim, mas com a qualidade mesmo, com essa vontade, com essa profundidade. Então isso é uma conexão. Porque eu sou, né, como especialista em networking, falo sempre que a gente construiu uma rede de relacionamentos para trocar informações e gerar oportunidades. Mas quando eu falo de conexões, eu entendi isso, né? Até com o processo de conexões verdadeiras e conexões extraordinárias, que a gente consegue ir além, a gente consegue elevar o nível dessas conexões ou aprofundar essas conexões. Quando eu falo de oportunidades, então é toda aquela circunstância oportuna, né, que a gente tem e é favorável de realizar algo. Eu gosto de falar de oportunidade porque quando eu falo de relacionamento, de conexão, o que acontece, né, os produtos, vamos dizer assim, né, as conquistas, o desenvolver, ele vai muito além de uma venda, né? Então o networking é uma ferramenta importante para negócios e carreira, continua sendo e eu vou defender. Mas quando eu estou falando, né, das conexões, vou fazer esse aprofundamento, eu também amplio isso. Então eu gosto muito de falar de oportunidades que também vai além. Então, se eu preciso, por exemplo, de um conhecimento, eu posso encontrar isso na minha rede. Então, isso é importante. E a interação de qualidade, vou trazer aqui o conceito, vou fazer uma aplicação do conceito de foco, que é da inteligência emocional, foco triplo. Tem um livro do Daniel Goleman, agora está longe de mim, senão eu mostrava, chama Foco. Daniel Goleman escreveu o livro Inteligência Emocional e depois ele continuou escrevendo e aí nesse livro ele traz o conceito de foco triplo, que vamos dizer assim, também quando você consegue essa conexão maior, né? Essa conexão mais ampla. O que é o foco triplo? É quando ao mesmo tempo em que eu estou conversando com alguém, né? Estou interagindo com alguém, eu consigo me perceber,
eu consigo perceber o outro e eu consigo perceber o ambiente. E eu consigo manter, vamos dizer assim, uma harmonia entre tudo isso que acontece. Então imagina uma reunião, hoje, né, uma reunião presencial, em que você, enfim, está participando ali. Então eu estou nessa reunião, eu estou me observando, como é que eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo confortável, eu estou me sentindo ameaçado, né? Estou me sentindo inseguro, estou me sentindo um peixe fora d'água, né? E aí, como é que estão as outras pessoas? Elas não parecem estar se sentindo da mesma forma, estão incomodadas, a linguagem corporal delas, tal. E o ambiente, às vezes o ambiente ele é calmo, ele é barulhento, ele tem interferência. Então muitas vezes você está ali concentrado, né, vamos dizer assim, na conversa e o ambiente começa a te distrair e tirar o seu foco. Isso pode ser em casa, com barulho de TV, enfim. Mas quando eu consigo, né, meio Matrix isso, né? Mas quando eu consigo, né, ter essa percepção que é prática, tá? Eu consigo ter maior domínio do que está acontecendo e me abalo menos com interferências ou comunicações também que tenham ruído. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa atravessada e eu não deixo aquilo me abalar, ou se eu percebo que alguém se abalou, eu consigo também, de alguma forma, colaborar para que o clima se mantenha, né, produtivo. E em família funciona, com amigos, com filhos, né? Então esse foco triplo. Então quando eu estou numa interação de qualidade, eu estou assim, pensando no que eu busco, mas também estou aberta ao que o outro busca e nos impactos do ambiente, o que está acontecendo à nossa volta para favorecer ou para evitar que esse externo comprometa a conversa, né, a discussão. E a distração também, né? Então, às vezes você se propõe a conversar com uma pessoa, mas você não está presente no presente, porque você está preocupado com coisas externas. Então, você não está nem olhando para você, nem para o outro, e está olhando para o externo. Então, claro que é uma conversa, né? Precisaria fazer um treinamento, mas fica com esse conceito do foco triplo, para eu, o outro, ou os outros e o ambiente, que é bem interessante se você conseguir, né, nas próximas interações fazer essa percepção, né? Como é que eu estou me sentindo, como é que estão as pessoas, o que está acontecendo lá fora. Você tende a ter essa conexão, né, essa interação com maior qualidade. Agora, a gente precisa sim cuidar da nossa saúde o tempo inteiro. Mas é da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, da nossa saúde física e da nossa saúde também financeira. E outras, né? Enfim. Mas a gente precisa cuidar. Não dá pra dissociar, né? Não dá pra estar, corpão, mas na conta bancária tá mal. Não dá pra você falar assim, nossa, eu sou uma pessoa vida plena, tal, emocionalmente tranquila, mas deixar que pensamentos automáticos abalem. Então essa é uma busca, por isso que o autoconhecimento é importante, esse desenvolvimento é importante, é uma busca que a gente tem que fazer, né? E quando eu estou numa crise, então preciso olhar para mim, sim, né? Então como eu estou nesse contexto, porque se eu estiver mal, eu não consigo ajudar, eu não consigo me ajudar, né? Então existe vamos dizer assim, voltamos. Então não é um egoísmo quando a gente fala assim, eu preciso me olhar, né? A gente precisa sim se proteger, porque o que adianta? Se eu estiver mal, acabo até fazendo escolhas erradas, né? Então, quando eu estou no meio de uma crise qualquer, a pergunta é, como vai ser quando passar? Então como eu, né, vou estar, como vão estar minhas relações, como é que vai estar minha atuação. Então não dá para ficar parte. E isso também é uma intenção da gente vamos dizer assim, tirar o emocional de campo e ter vamos dizer assim, uma visão mais prática, objetiva e realista da coisa. E quem eu quero ser agora, no meio da crise, e quem eu quero ser quando for para esse segundo momento. Por que isso é importante? Porque tem as pessoas que se apegam ao pânico e, enfim, acabam espalhando coisas que não devem. Com a intenção, fala assim, nossa, eu quero ser uma pessoa que provê informações, sei lá, mas não se preocupa tanto com a velocidade. E tem o pessoal que paralisa, tem o pessoal que, sei lá,
está sofrendo, mas busca alternativas, tem o pessoal que se conecta, tá bom? Então pensem sobre isso, o que eu quero ser. O que eu tenho falado nas minhas mentorias para auxiliar nesse processo, justamente pensando no seguinte, eu vejo que hoje o que vai acontecer é, se nós não nos unirmos, se nós não entendermos, vamos dizer assim, essa nova dinâmica, não estarmos dispostos, né, a olhar para isso, a gente vai sair de uma crise de saúde humanitária e entrar numa crise ainda mais difícil de econômica, né? Não é falar assim, vai todo mundo quebrar, não é isso. Mas a gente precisa entender que é uma possibilidade, né? Então as pessoas ficarem desempregadas já está acontecendo em alguns casos, né? Os pequenos negócios não conseguirem se manter, né? Então essas mudanças que a gente tem incerteza precisam continuar no nosso radar para a gente entender o que vem depois e o que a gente pode fazer agora. Então uma das coisas que eu tenho dito para os meus alunos, né, os meus mentorados, é o seguinte: se você tem clientes, olha um por um dos seus clientes e pensa assim, como que eu posso ajudar? Então, no geral, assim, como é que eu posso ajudar pessoas e empresas? Então, depende da sua atuação. De que forma e por que isso é importante? Por exemplo, e por que eu trago essa fórmula? Né? Como eu posso ajudar, de que forma e por que é importante? Porque nesse momento, quando a gente entra numa crise, a nossa prioridade é sobreviver. Então nós vamos garantir a nossa subsistência, né? O básico, né? na pirâmide. Então eu preciso comer, preciso vestir, preciso estar protegido, preciso de medicação, preciso ter onde ficar, né? Um lugar confortável. Então eu vou precisar, né, desse nível de sobrevivência. Só que quando eu perceber que, ok, isso não mudou, né, então eu continuo tendo acesso ao supermercado, eu continuo tendo acesso aos itens que eu preciso, e aí? Né, o que mais eu preciso? E nós temos o que propor para as pessoas em relação ao que elas precisam. Então, por exemplo, um olhar sobre o negócio é algo que eu posso contribuir. Né? De que forma? Com as mentorias. E por que isso é importante? Para que a pessoa se acalme, para que a pessoa, para trazer uma observação externa, imparcial sobre o contexto, para trazer luz, né? Para, enfim, discutir possibilidades, porque às vezes a pessoa sozinha não está conseguindo. Então, é dessa forma. E aí, quando eu olho para os meus clientes, eu vou olhar um por um e vou pensar, como que eu posso ajudar esse cliente que eu já tenho hoje? Porque nesse momento vai ser muito difícil, num momento de crise, fica mais difícil você prospectar, por exemplo, né? Do tipo, vou fazer uma campanha e tal. Dá um impacto. Não é impossível, mas pode acontecer um impacto. Então, é melhor você olhar o que você já tem, que você já construiu, já tem uma relação de confiança, e vir com ideias novas, com esse olhar novo, com sugestões que de repente a pessoa não tinha pensado, e contribuir dessa forma, né, e falar, não é só dizer, né, assim, escrever e tal, é falar com a pessoa, olha, a gente já está nesse relacionamento aqui profissional, né, você é meu cliente, e dentro do que a gente pode fazer desse cenário, o que eu posso continuar te ajudando assim, e aí vai para uma conversa de negociação que fique bom para todo mundo, ok? Então, assim, para quê? Para a gente conseguir garantir um fluxo, né? Alternativas, se ajudar mesmo e conseguir ir além, né? Do que ficar desesperado, porque aí assim, para tudo, não vou atender mais os clientes, eles não vão querer fazer mais nada, às vezes eles não têm ideia do que fazer. Então, se eu pego a minha habilidade, então assim, quais são os meus conhecimentos, quais são os meus talentos, quais são as minhas habilidades, e eu posso pensar em coisas até fora deste contexto profissional, mas que hoje eu posso contribuir com essas pessoas. Por exemplo, compartilhando o seu conhecimento. Então, como é que eu posso ajudar pessoas e empresas num cenário de crise? Eu posso compartilhar conhecimento, que é o que eu vim fazer aqui. Então, se você estiver anotando, eu vou falar coisas que podem ser sutis, podem ser óbvias também, mas quando a gente pratica, trazem muito resultado, né? Então,
pensando no seu negócio, o que eu posso contribuir? E aí, pode ser que você tenha ideias de soluções diferentes, né? Porque, sim, algumas especialidades e profissões, negócios vão ser mais impactados do que os outros. Hoje, né, no caso, a gente está com um impacto muito forte em eventos. Por quê? Porque o vírus se espalha pelo ar, então a gente precisa evitar aglomerações. Então, por esse motivo, os eventos estão deixando de acontecer, né? De grandes a pequenos, enfim, de atendimentos. E aí, não é só o evento, não é assim, o evento. Por trás do evento tem toda uma organização, certo? Tem vários fornecedores envolvidos, né, toda uma logística, né, envolvida. Então, assim, cancelei um evento, não é uma coisa tão simples, né, mas é um impacto muito grande. Então, alguns setores vão sofrer mais do que outros, depende da crise, enfim. Mas hoje, dando o exemplo do que nós estamos vivendo, esse é um. Então, se eu pensar assim que eu tô... a Pri falou casamentos, a Priscila, ela atua na área de casamentos, né, com vestidos de noivas, de modelagem... Eu nunca vou lembrar isso, de modelagem especial, né? Então fica abalado. E aí, o que eu posso fazer? Então, se eu pegar assim que nós estamos nessa era do conhecimento e eu comecei a abrir esse papo falando que nós temos ferramentas tecnológicas para começar a conversar, então uma forma que eu tenho de contribuir é compartilhar meu conhecimento, é vir aqui e falar, vamos se conectar direito, vamos interagir melhor, vamos buscar, né, essa conversa mais profunda. Mas como que a gente vai fazer isso, né? Não é só falar, vamos fazer. Você pode até falar assim, eu já sei, mas eu não sei como. Então é desse como que a gente está falando, tá? Então, primeiro como, pensando no negócio, o que você pode fazer no geral, para pessoas e empresas, de que forma e por que é importante, porque se a pessoa não conseguir ver a importância, ela não vai se conectar com o que você está falando, tá? A Rê, o Fábio tá chegando aí, legal. E eu posso pegar os meus clientes e discutir alternativas com eles, falar com eles, ver o que pode ser feito, tá? Mas se a gente simplesmente parar tudo, vamos contribuir para um cenário mais conturbado no futuro, tá? Porque justamente o pânico paralisa, né? E a clareza é que traz esse foco e determinação, que não significa que é fácil. Não é nem fácil para quem entra em pânico, nem fácil para quem se determina. Só que o movimento traz muito mais resultados do que a paralisia. Então eu coloquei até a minha frase de quinta hoje, foi sobre isso, né? Que falando de negócios, que as mudanças têm sido cada vez mais rápidas nos negócios, né? E para você ficar para trás, basta ficar parado. Então, assim, você não precisa fazer nada. Então, muitas vezes as pessoas se paralisam, né? E quando eu falo de interação, é o quê? É interagir. O que é uma interação de qualidade? É quando eu interajo. É quando eu estou presente naquela situação, quando eu quero fazer, né? E quero tirar um produto daquilo. Sabe, assim, não é encontrou no elevador e aí, bom dia, tal, entrar no grupo, mandar sei lá, um GIF, não é isso, né? Interação é o quê? É você perguntar para as pessoas como elas estão. Eu tenho um amigo que tem um restaurante vegano e eu perguntei para ele, e aí, como é que tá? O que vocês estão pensando em fazer? Né, como é que tá essa situação? E a gente conversou e aí foi muito legal porque ele falou assim, ele acabou de se formar em Theta Healing, eu não conheço exatamente, assim, já ouvi falar, tal, mas eu não conheço. E ele pensando como que a gente se ajuda, ele falou assim, vamos marcar uma conversa, né, online pra gente usar essas ferramentas a nosso favor nesse momento. Então uma conversa, só de eu mandar uma mensagem, e aí, como é que estão as coisas no restaurante, o que vocês pretendem fazer, tá? Eu vou dar exemplos do que eu faço e vocês vão ver que não é nada mirabolante. A única diferença é que eu faço com consciência e talvez você não esteja fazendo, só isso. Ser proativo nos grupos. Então, você participa de um grupo, ser proativo não é ficar mandando meme, não é usar o grupo como um mural de classificados, é realmente ver quais as discussões que estão acontecendo, principalmente no momento de crise, e ser proativo nas suas opiniões, nos seus compartilhamentos, né?
já colocando lá como você pode ajudar. Então, se eu já pensei assim, como que eu posso ajudar pessoas e empresas? De que forma? E porque isso é importante? Essa é uma informação que eu vou compartilhar no grupo. Gente, ó, eu posso fazer isso, tá? E vou compartilhar no grupo. Nós participamos de um monte de grupos, né? Então você tem aí um alcance bem interessante para fazer esse movimento. Eu não estou falando aqui de dinheiro, tá? Claro que você pode fazer oferta. Eu comentei da mentoria que eu faço e é uma mentoria paga. E não vou deixar, ela não vai ser gratuita por causa da crise, porque ela é uma coisa que eu ofereço. Mas estar aqui e ter o grupo e marcar encontros com as pessoas que estão na minha rede, para conversar, para fazer essa troca. Uma outra forma que eu estou ajudando é comprar dos pequenos e de comércios locais, aqueles que ficarem abertos agora, né? Então, privilegiar e ajudar essas pessoas a continuarem existindo são formas que a gente pode ajudar, né? Então, o que eu posso ajudar? E aí, ser proativo no grupo é uma forma. E, além de grupos, que cada grupo tem um perfil, nós temos hoje criações de comunidades, que é uma coisa ainda mais profunda. Então, a minha comunidade, como eu falei, Conexões Extraordinárias, é nesse nível que eu quero chegar e eu convido pessoas que tenham com vontade de fazer isso acontecer a participar, tá? Link na bio. Interagir na comunidade. Eu estou numa comunidade, que não é a minha, mas numa outra, de empreendedorismo feminino, que de ontem para hoje tinham 3.000 mensagens, já tem um documento rolando de collab, e é uma coisa que eu vou trazer para as minhas, né, para os meus grupos e comunidades, de pessoas trocando uma ideia muito legal, assim, se ajudando nesse sentido e dando, sabe, força na vibe. Então não é assim, ficar de observador num momento como esse, não recomendo. Você não precisa ser o popular blogueirinho, sabe? Para cada comentário, para cada questão, você tá lá. Mas você acompanhar e entrar em pontos que você vê que pode contribuir, participar das discussões, é super importante. Isso é interagir. Observar, você tá no grupo, ver lá o que está acontecendo, nunca fala nada e tá tudo bem. Tem gente que tem esse perfil. Mas quando eu tô falando de interação de qualidade, você tem que se mostrar. Tem que falar, tô aqui, faço isso, tô nesse desafio, também tá pegando pra mim, pensei nisso, não sei o que fazer, tô aqui buscando ideias e usar essa força a nosso favor, tá? Então isso é uma coisa bem importante. 3 informações. Perguntar para as pessoas como elas estão, ser proativo nos grupos e interagir, né, mais firmemente nas comunidades que você participa. Comunidades agora, mesmo aquelas presenciais que você se reunia sempre, levar para online. Já me perguntaram assim, mas tem diferença de fazer networking presencial e online? Não, você está falando com pessoas, muda o meio. Eu estou presencial e estou aqui. Hoje, né, qual é o meio? Vocês me veem, eu sei quem está, mas vocês têm que usar o chat para falar comigo, aliás, convido vocês a mandarem perguntas, tá? Agora, pelo amor, seja muito cauteloso com aquilo que você compartilha na crise que for. Porque fake news arranha a tua reputação de um jeito que você vai ser sempre aquela pessoa, é aquela que fica espalhando coisa que não presta atenção, sabe? Então, ter atenção, uma coisa que falta nos interação de qualidade, como eu falei, foco em você, no outro, no ambiente. O que eu vejo das pessoas perdidaças, elas estão mais preocupadas em, deixa eu postar alguma coisa, né, talvez ser relevante, do que, por exemplo, ver se alguém já postou aquilo. Quantas vezes você está num grupo, no mesmo dia, assim, na mesma hora, você recebe a mesma coisa? Porque a pessoa não está prestando atenção, ela não está conectada com o outro. Ela está, né, às vezes, olhando para si no sentido de, não, eu preciso, né, disseram que eu tinha que interagir, então eu preciso colocar alguma coisa. Não é isso. Então, tenha muita atenção. Fake news arranha a tua reputação. E batata. Você colocou uma fake, não dá 2 segundos, vem uma pessoa que já sabe que é fake, porque ela já recebeu num outro grupo e tal. Às vezes foi ela mesmo que passou no outro grupo, né, e tomou carcada. Vai lá e fala, isso é fake, isso não sei o quê. Porque você tem que, né, olhar a coisa antes. Nossa, é chato, né? É bem chato. E as pessoas não esquecem. Você acha que esquece. Não, um grupo tem 200 pessoas. Não esquece. Então, assim, pelo amor, nada de fake news. Não sabe o que vai
Se aquilo é verdade, não compartilha. Entra numa outra discussão que você vai ser mais feliz. Momento de crise. Questões a serem vistas, tá? Eu tenho que olhar para mim, tá? Porque quando eu olho para mim, não é egoísmo. Eu tenho informações para compartilhar com o outro e para entender o outro. Então, se eu olhar para mim e falar assim, ok, crise, qual o problema que eu tenho nessa crise? Está me impactando de verdade? Que problemas essa crise está me gerando? E aí eu vou lá e escrevo. Estou perdendo clientes, sei lá, tenho a parte do isolamento, estou com questões tecnológicas, estou com déficit de conhecimento, por exemplo. Sei lá, tenho mais dificuldade de interagir, né? Então, assim, qual é o tamanho do impacto que a crise, qualquer uma, tem para você, tá? Pessoal e profissionalmente. Depois, com essa informação, eu vou pensar assim, quem são as pessoas que podem me ajudar? Porque dependendo do problema, tem pessoas com mais experiência para te ajudar. Olha só, é uma formulazinha. E aí eu vou pegar essas informações e vou, né, ver quem são essas pessoas e vou conversar com elas. Olha, tá pegando pra mim assim, assim, como é que tá pra você? Como eu falei desse meu amigo, que na verdade eu não liguei pra ele né, não conversei com ele justamente, enfim, pra pedir nada, mas ao conversar com ele e sabendo do impacto pra mim, a gente aprofundou a conversa e chegamos numa opção, né, uma oportunidade para nós dois. Muito bom, né? Então, assim, quem são as pessoas que podem te ajudar? Nem todo mundo vai poder te ajudar, tá? Mas aí você vê quem é que vai contribuir para você superar isso. E se todo mundo estiver fazendo isso, olha que maravilha. Todo mundo vai estar sendo acionado, né? É uma rede linda e forte que vai se formando, né? Depois, tudo bem, eu tenho o problema, eu tenho quem pode me ajudar, mas assim, quais são as alternativas? Quais são as alternativas que eu tenho? No sentido de, se eu precisar sair, né, de uma saída de emergência, qual que é a mais próxima? Onde que ela tá, essa saída? Então, eu até vi isso num conteúdo, né, essa coisa do avião, né, relembrando do avião, que primeiro tem a questão da máscara, né, põe em si para depois no outro, mas da saída de emergência, que a equipe lá fala, olha, olha a saída mais próxima para você, a gente tem saída aqui, saída aqui, saída ali. Por quê? Porque você está passando por uma situação difícil, e aí você está na frente do avião e quer sair por trás, olha o problema que você vai ter. Se eu estou na frente do avião, eu tenho que sair pela frente, pelo que está mais próximo. Então, assim, o que tem de alternativa? O que está mais na mão se eu precisar? De repente eu não preciso, mas o que está mais na mão ali? Sei lá, usar uma outra habilidade minha para colocar no jogo, sei lá, conversar num outro nível, me oferecer de uma outra forma para contribuir. Então, pode pensar nisso. O que está sendo mais afetado, né, pessoal, profissional, e se você tem mais de uma função ou mais de um produto ou serviço, o que está sendo mais afetado para você, com essa clareza, tomar decisões mais estratégicas, né? E também conversar com as pessoas sobre isso. E o quão você realmente está determinado a superar isso. Porque, de novo, se o pânico paralisa, fica mais difícil, mas assim, se eu não cuidei da minha saúde mental, se eu estou me deixando levar pelas informações, isso abala o emocional, vai ficando mais difícil. Então, você precisa ter uma carga aí de disposição maior, do tipo, não, sabe, é uma força mesmo para colocar de energia para fazer o que precisa fazer, porque nem tudo vai ser simples, bonitinho, nem tudo vai ser como era antes, né? As coisas mudam. Então, assim, o quanto você está afim mesmo de fazer isso? Porque se você não tiver essa ancoragem interna, numa próxima notícia, numa próxima conversa, aí você vai bodeando e vai se desenergizando. Então, saber, assim, falar, não, estou muito afim mesmo de né, fazer diferença e contribuir, isso vai te ajudar mais, né, nesse processo. Então, algumas
outras informações que eu acho importantes, né? Se você percebe que você não está em nenhum grupo, de repente, tão produtivo, né? Porque tem grupo para tudo, né? Você pode criar os seus próprios grupos. Não sabia? Pode, cria seu próprio grupo, chama essas pessoas e põe elas lá e fala, o objetivo desse grupo é assim, 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 é discutir, é colaborar, tá? Uma dificuldade das pessoas é na estruturação das conversas, porque embora a gente seja muito comunicativo, às vezes a gente não sabe, vamos dizer assim, um roteirinho, né, do que você quer falar. Então eu vim aqui com uma pauta, se vocês estão vendo, eu tô olhando, é porque, ó, tenho roteirinhos numerados, do tipo, agora vem isso e tal. Por quê? Porque eu não vim aqui passar um tempo, vim aqui passar conteúdo, vim aqui conversar com vocês. Então, às vezes as pessoas se perdem na interação, porque elas perdem esse foco. Então, eu até falei, né, como é que a gente tem a clareza, mantém o foco e a organização. Então, assim, se eu seguir esse roteirinho, né, de pensar nas coisas direitinho, eu já começo a ter informações minhas. Então, que informações eu tenho que buscar nas pessoas? As mesmas delas. Então, assim, você vai perguntar para elas qual que é o tamanho do impacto dessa crise na sua vida pessoal e profissional, que tipos de pessoas podem ajudar você a superar, o que você vê aí como saída de emergência, né, que seja uma alternativa, possibilidades, e podem ser disruptivas também, não precisa ser nada quadradinho nesse momento. Dentro do que você oferece, o que está sendo mais impactado, é tudo? Ou não, é um produto que parou? Então beleza, vamos colocar, olhar naquele. E o quanto você está motivado e está determinado e está se energizando para trabalhar isso. E aí vocês podem, dentro desse grupo, se fortalecer. Não precisa ter muita gente. Coloque ali as pessoas chaves, mas com esse objetivo, com essa estrutura, entendeu? Com esse olhar. Não é bater papo e falar, e aí, tudo bem? Como é que você passou de ontem para hoje? Eu tô assistindo um reality, e eu vou falar desse reality porque ele é bem interessante. Eu gosto muito de estudar comportamento e tal, mas é o The Circle. Tem o The Circle Brasil e o The Circle Estados Unidos. Como eu torci o nariz quando eu vi, eu falei, então eu tenho que assistir, né? E aí eles botam umas pessoas confinadas e elas têm que... E é um desafio, né, um reality show de popularidade. Então são lá 8 pessoas e aí eles vão interagindo e vão entendendo quem são os mais populares. E aí a pessoa pode ser ela mesma ou ela pode criar um personagem. Então, falando de interação, você vê assim, como as interações são vazias. É isso, do tipo, a pessoa manda mensagem, e aí, o que você está fazendo agora? Como é que foi ontem, né? Depois do que aconteceu ontem, como é que você está sentindo? Como é que você acordou hoje? Acaba sendo vazio. Não que isso não seja válido, lógico que é, se eu estou falando com os meus amigos e tal, mas eu estou focando aqui na crise, tá? Na crise cara, como é que a gente se ajuda? De uma forma estruturada. Eu tenho isso, isso e isso, cada um coloca ali a tua parte e a gente começa a olhar para isso juntos. Né? E começa dali a focar no quê? Na solução. E o grupo, ele tem que focar na solução, por quê? Porque o problema eu já sei. Eu não preciso que você fique me lembrando toda hora que o número de pessoas XY está aumentando. Eu não preciso disso, não preciso que toda hora você fale que eu tenho... Não, agora, algumas coisas a gente precisa, né? Porque a gente ainda não aprendeu, lavar a mão sempre e tal. Mas uma vez que isso internalizou, eu não quero mais discutir isso. Eu quero discutir como a gente se ajuda para sair da crise. Então vamos focar nisso. De ontem para hoje, qual ação você fez? Se você falou que ia fazer tal ação, você fez? Qual foi o resultado? Como você se sentiu? Qual é o próximo passo? É para isso que a gente vai fazer o grupo. É essa estrutura que a gente vai usar. Focando em quê? Soluções. Não vou falar assim, exatamente, né? Se vocês compartilharem aí, posso dar ideias. Mas vai depender do contexto de cada um. Foco na solução. Ficar lembrando do problema não resolve. Não vai resolver. Principalmente se você não tiver nenhum tipo de força com esse problema. Eu não sou médica, por exemplo, saúde, eu não sou médica. Claro, eu posso me prevenir. Eu estou em isolamento, né? Já está tudo, né? Tudo que eu fazia fora está sendo feito online e tal. Nem saí de casa ainda nessa semana. A próxima semana estão todos... Viagem que eu tinha marcado, eu desmarquei. Participação em eventos, né? O próprio evento, enfim, cancelou. Então, assim, o que eu posso fazer conscientemente, bonitinho, para me proteger e proteger os outros? Beleza. Mas agora, quando eu tô falando de vamos nos ajudar a passar por isso,
E aí, o foco pode ser, por exemplo, emocional. Pode ser, vamos fazer um grupo de apoio, onde cada um traz uma informação, um mantra, um vídeo que viu, tá? Não estou falando assim de negócio só, mas é como que eu posso me ajudar. Se eu tenho um negócio e eu estou me sentindo emocionalmente abalada, então eu preciso cuidar disso, porque senão o negócio não vai para frente. Então eu busco esse tipo de auxílio, ou monto o grupo, ou busco participar e interagir com esse grupo. Problema, né? A gente já sabe, vamos focar na solução, beleza? Então, no momento em que as pessoas estão se sentindo muito perdidas e tal, e acaba sendo, vamos dizer assim, o status quo, o mais comum, é como que eu saio dessa média. E eu falo, né, pessoas extraordinárias conduzem seu próprio destino, e o extraordinário é o quê? Sair da média, tá? O que eu posso fazer de diferente do que eu nem estou acostumado no meu dia a dia, e como eu posso trazer as pessoas juntas comigo. Eu posso criar esse grupo, eu posso compartilhar conhecimento, eu posso buscar meios de eu estar melhor equilibrada para dar suporte emocional para as pessoas. Isso vai fazer muita diferença, né? E um jeito também de conseguir isso é empatia. Eu também essa semana coloquei as 10 vitais habilidades empreendedoras no meu ponto de vista. Empatia, então me colocar no lugar do outro, não ficar julgando. Muitas vezes a gente, né, acaba julgando e perde ali, né, um momento de conexão e de oportunidade. Criatividade, nós somos muito criativos, mais do que a gente imagina. Então, assim, começar a usar uma teoria da argumentação, os e se's, né? E se eu falar de tal coisa? E se eu fizer diferente? E se eu mostrar para as pessoas que no confinamento elas podem fazer assim, 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 aquilo que eu tenho experiência? Porque ninguém disse que não podia. Eu sempre falo isso. Ninguém disse que você não pode fazer. Então, faça. Né? E se alguém questionar, vai lá e faz mesmo. Porque ninguém disse. Né? E diálogo. Interação de qualidade é conversa. Conversa presencial, conversa online, não importa. É conversa. É sair do superficial. Então, é pensar exatamente qual... Então, eu quero reunir pessoas com qual objetivo? Nos ajudar, colaborar. E aí, fazer, né, um processo, um trabalho junto com essas pessoas para chegar nas soluções através de criatividade, através da empatia e da conversa, né? Então, são pontos. Então, isso é uma interação de qualidade. Deixa eu ver aqui que Muito bem, ó. Vamos lá. O Ronildo chegou. Essa é a pintura, Patrícia, Fabiano, Vera, legal, Bruno, o Eduardo do Fique Bem de Vida. O Tacílio, apresentador fantástico, falou: roteiro é tudo, se preparar para maximizar resultados. É isso. Gente, vou mostrar aqui o segredo do jogo. Ó, meu segredinho. Ó, o meu roteiro. Papeizinhos. Não tem um PPT. Mas eu não vim aqui despreparada para falar com vocês. Né? Então eu não preciso, né? Eu posso usar os recursos mais simples que eu tenho à mão para passar um conteúdo de qualidade, né? Então eu não me desmereço nem um pouco como profissional, mas roteiro é importante. O que eu vou falar com esse povo? Vou abrir a câmera e boa, né? Aí você pode às vezes dar um tiro pela culatra. Vamos ver aqui. A Dani Nunes, o Glauco, a Chica, Japão, Elida, o Ale Olive, fofo, né, amigo, Otácio. E a Márcia está falando: confinadas, as pessoas ficam tristes e depressivas. Dançar ajuda e traz boas ideias. Você pode abrir Eu também coloquei 5 ferramentas de ligação em vídeo, né, no meu perfil, mas tem várias ferramentas. Sim, você pode chamar uma pessoa para fazer atividade física com você, dançar com você, conversar com você, jogar, né? Vamos passar um tempo, vamos jogar alguma coisa e a gente joga online, sabe? Vamos usar os recursos que a gente tem para não só para passar o tempo, mas para a gente se fortalecer, né? Sim, as pessoas ficam tristes, depressivas, e quanto mais conectadas com as notícias, que tem muitas tendenciosas, né? Ou seja, se a pessoa também não tem o hábito de filtrar as informações que ela está recebendo, ela vai sentir, vai acabar se deprimindo mais, e vai ficando mais frágil. Então, sim, como é que a gente lida com isso? É uma forma de contribuir e pensar nesse futuro, né? Como é que está sendo. Bom, o Daniel chegou.
a Carol, Vânia, uma tal de Tatiana, uma tal de Tatiana. O Fábio Prado tá falando, planejamento faz a diferença, sempre. O ponto assim, quando a gente busca a clareza, que é esse foco, determinação, eu começo a fazer esse planejamento, né? Essa roteirização, esse pensamento. Então assim, eu passei para vocês 5 questões para responder. Vocês podem assistir depois. Eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube também, vou mandar para o pessoal da minha rede. Então tá bom, a Raquel comentou. A Raquel inventou essas perguntas? Não, né? Não fiquei inventando, né? Eu já vi roteiros assim e tal. Mas, né, vários roteiros, eu crio os meus roteiros, mas não estou inventando de lugar nenhum. Então tá bom. Que informações são importantes pra gente, que a gente tenha acesso rápido, que a pessoa se conecte? Respondi as 5 perguntas, nossa, eu já tenho, né, um leque de coisas ali, um monte de coisa para fazer, que vão me ajudar e que eu vou ajudar a pessoa, né? Então no meu e-mail, até que eu mandei para minha lista hoje, eu falei das coisas que eu estou fazendo para contribuir, chamei para essa live, e no final eu falei, e aí, você, diz para mim, compartilha comigo, né? A gente está vendo uma chuva aí de coisas boas, né, também, vendo mesmo as pessoas entenderem e começarem a se posicionar nessa sociedade colaborativa. Então você está vendo vizinhos ajudando vizinhos, em todos os lugares, pessoas indo ajudar quem está mais vulnerável, quem está na rua, na periferia. Então, no fundo é assim, tem causa para todo mundo. Se conecte com aquela que faz mais sentido para você. Se não faz sentido para você ajudar alguém que está na rua, mas faz sentido de alguma forma encontrar meios de entreter idosos que estão confinados, faça o seu melhor. Entendeu? Se eu posso ir no supermercado, posso ir na farmácia para o meu vizinho, se eu tenho uma coisa em mais quantidade na minha casa, eu posso trocar com alguém próximo, legal, já está ótimo. Né? Então, o que a gente precisa ver é isso, o que eu posso fazer? Então, é o trabalho, é eu ser prestativo, é com ideias, é com... essa troca é com apoio, né? Com um ombro amigo. O que eu posso fazer? E aí, com isso, você vai e faz. Não adianta, legal, tô com tempo aqui. Aí a Raquel falou para eu responder as perguntas, vou responder, e pô, legal, e não fazer nada. A ação é que traz resultado, né? É o movimento que traz resultado, tá? A Nayara, né? Nayara linda, super, uma pessoa conectada. Ela tem um projeto que chama Be The Talent, podem seguir. E também atua fortemente no Mature, que era Mature Jobs, agora é Mature. Muito bom, muito bom. Então, conexões e oportunidades para agora e além é você focar numa interação de qualidade, que tenha uma estrutura, tá? Focada em buscar soluções e entender o que você pode contribuir, para quem você pode contribuir, para quem você tem mais experiência, ou para quem, enfim, tem mais sinergia, e pôr ação nisso, e conversar com as pessoas, e buscar empatia, criatividade e justamente o diálogo. Não é assim, é simples, é bem simples. Conforme você vai fazendo, melhor você vai ficando. Eu tenho vergonha, eu sou tímido, sei lá. Eu sou introvertida e tô aqui falando com vocês. Por quê? Porque isso é maior. Pra mim isso é maior. Então, quando eu penso assim, eu tô afim de fazer? Tô, super afim. Então, isso pra mim é maior. E vou pegar e vou fazer e vou dar meu melhor, né? Então, quando a gente vai se conectando com isso, no final, é bem legal, independente da crise, da situação, porque a gratidão e a satisfação que você sente quando você vê que está fazendo a diferença e que está recebendo. Então, hoje, por exemplo, eu fiz uma reunião, eu tenho um parceiro, então toda quinta-feira a gente se reúne, que não é só presencial, mas... E foi um dia que, abri meu coração, sabe? Falei as coisas que eu achava, foi incrível, porque no final você fala, foi bom, né, despachar, foi bom me conectar com aquilo, foi bom me ouvir falando e foi muito bom ouvir uma pessoa de fora opinando. E a gente tem a nossa rede, as nossas conexões para isso, é uma oportunidade. Agora,
É uma oportunidade de venda? É uma oportunidade de venda. Porque se você tiver algo que você entrega, né, uma solução, e que você pode manter isso, né, esse giro, é legal também, né? A gente pode sim continuar se desenvolvendo, buscando conhecimento, é uma coisa que eu tenho falado bastante. O aprendizado é contínuo. Se você pensar bem, o que você precisa aprender hoje para estar melhor preparado daqui a 5 anos? É autoconhecimento, é networking, é empreendedorismo, é a minha profissão, é mudar de profissão, mas é hoje. Aí a pessoa nem pensa daqui a 5 anos, tem muita dificuldade e aí não faz nada. E aí fica estagnada, independente da crise, da situação e tal, tá? Nayara, super parabéns pelo seu conteúdo, obrigada. Pelo seu também. Né? Muito legal, muitos amigos queridos, pessoas novas. E realmente espero que esse conteúdo tenha sido instrutivo, é prática, né? Quem quiser conversar comigo sobre esses assuntos, é só me chamar em inbox, tá? Aqui na minha bio tem todos os meus canais, tem meu e-mail, mas é só você mandar uma mensagem, Raquel, ó, aquilo que você me chamou atenção, que você falou na live chamou atenção, tal, manda, tá? Porque a gente vai evoluindo nisso daí. Eu quero realmente contribuir para que as pessoas se relacionem melhor e realmente gerem riqueza através do quê? Do que nos faz mais humanos, que são as conexões, né? A gente poder contribuir com o nosso melhor com cada um todos os dias. E riqueza de várias formas, tá? Dinheiro também, né? E a Nayara tá falando, não pensa nem para agora, né? Que nem, nossa, não pense, não para. Eu tava vendo lá, eu tô muito Dory, sabe? Do Procurando Nemo. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. E a Nayara tá contribuindo aqui, ó. Precisa pensar para agora, agir e agir, pensar para depois também. Isso aí. É pensar e agir, é justamente isso. Não adianta a gente ficar muito no mental, porque é complicado, né? Eu só vou saber na prática. Ah, a Raquel falou que para eu interagir com qualidade eu tenho que, né, ter o foco triplo. Tá bom, vai lá e experimenta, faz com a tua mãe, com a pessoa do lado, vê como é que é isso. Entendeu? Experimenta. Se você não fizer, não tem... eu não sei fazer direito. Me chama no inbox e eu te falo mais como faz isso, tá? Só me chamar. Ou você me chama, ou entra no Clube dos Extraordinários, falei por causa da Priscila, entra na comunidade Conexões Extraordinárias no Telegram, que esses debates eu quero abrir lá e de verdade estou recrutando pessoas que queiram interagir nesse nível, tá? Nesse nível. E eu sou incansável, imparável, imbatível, a chata do rolê, sabe? Vou ficar cutucando até o pessoalzinho sair da toca pra gente se ajudar, sabe? Porque, né, não quero zumbilândia. Você pode ser mais quieto, mas vez ou outra tem que interagir, né, para eu poder ajudar, para as outras pessoas poderem ajudar. Inclusive eu criei um documento chamado CPE, que é Cadastro de Pessoa Extraordinária. E a gente vai ajudando. Bom, a Nayara disse que está adorando, eu estou adorando, né, fazendo isso com uma certa frequência, dentro do que eu consigo, né. O Percival está dizendo que gostou de me ouvir, por recomendação da Otacília, gratidão. Ou CT, eu acho que é Otacília, né? A Pri diz muitos insights, obrigada. É isso aí. Eu tenho assistido também muito privilegiado, né? Prestigiado e honrado e me conectado com muitos profissionais que estão também usando esses recursos para compartilhar seus conteúdos, buscando realmente aquilo que também me traz insights para eu poder trazer para vocês e poder aplicar no meu trabalho, tá? E é assim que a gente cresce. É assim que a gente encontra formas de colaborar uns com os outros, sabe? Né? Antigamente tinha o escama, antigamente tinha outras coisas, né, tal. Vamos criar as nossas, vamos criar o novo aí. Ninguém diz que a gente não pode, né? A Mais falou como, não sei, a OCT, a Otacília mesmo, do Apresentador Fantástico. Eu falei de roteiro, por exemplo, e sempre fiz, né? Mas se você quiser fazer isso com mais precisão, né? Saber muito mais sobre como se apresentar, aí, ó, segue a Otacília do Apresentador Fantástico. Se você empreende de várias formas, continua seguindo a gente aqui.
que eu vou ter sempre esse prazerzaço de contribuir com vocês. E eu vou avisando dos nossos próximos conteúdos, beleza? Gratidão pela participação de vocês, tá acabando aqui o nosso tempo. Revejam, vejam, passem para os